E aí, pessoal, aqui é o Keoma e esse é o 20 Perguntas do Sofatec. Pergunta número 1, qual o seu nickname? De onde surgiu? É meu nome. Qual foi seu primeiro contato com jogos de luta e jogos no geral? Cara, jogos no geral, meus pais tinham um Atari. Eu lembro de ter jogado Pac-Man e eu não entendi nada. Quanto a fighting games, eu não tenho certeza, mas a primeira lembrança que eu tenho foi Mortal Kombat 2 no Super Nintendo. Qual personagem de jogo de luta que mais marcou durante a vida? Pra mim, com certeza foi o Abel do Street Fighter 4. Ele representa um período de transição, né? Que eu vim, basicamente, fui um daqueles pirralhos que ficou no fliperama todo o tempo que podia jogando KOF. E o Abel no SF4 foi o personagem que mais parecia com aquilo. Um fato curioso, cara, eu costumava detestar boneco de Command Grab. Como e qual foi a primeira competição em jogos de luta? Cara, se não contar campeonato de várzea na casa dos amigos, foi um evento de anime KOF 2002 no PlayStation 2. Acabei ganhando o camp, mesmo não sendo tão bom quanto alguns que estavam ali. Já competiu em outros jogos? Se sim, quais? Cara, eu cheguei a jogar Counter-Strike Condition Zero em 2004. Um cara que morava ali perto de onde eu morava, ele que estudava junto comigo, inclusive, ele era filho da dona de uma lan house. Então, basicamente, eles juntaram um pessoal pra jogar um camp de CS e eu acabei no meio. Fora CS, é verdade, eu cheguei a ganhar uns campeonatos de Pump, jogo de música. Você já teve um mentor em jogos de luta? Se sim, quem? Por onde eu começo? Não diretamente, em alguns momentos diretamente, mas eu acho que as pessoas nas quais eu me inspirei foram, com certeza, Daigo, Tokido, e na época do SF4, quando eu comecei a aprender um pouco mais sobre o jogo, Combo Fiend, Erwan Strider, Juicebox. Juicebox é um professor sensacional, questão de como ele entende fighting games e como ele consegue transcrever o que ele sabe de fighting games. Então, eu lembro de ter pegado um pouco da ideia que ele estava passando há uns belos 12 anos atrás. Você admira alguém fora dos jogos? Quem? Bruce Lee, com certeza. Ele montou um legado e uma noção de como nós funcionamos para nós mesmos, que difícil de contestar, por mais que ele tenha sido uma pessoa que nos levou a querer encontrar a nossa própria verdade. A gente, né, com certeza Bruce Lee é uma inspiração infinita. Como se sente produzindo conteúdo para fighting game community hoje em dia? O cenário geral é melhor que no passado? Eu acho que sim. A gente anda tendo acesso a tanta coisa a mais do que alguns anos atrás, acesso à informação, acesso a gente disposta a te mostrar o jogo, a te contar como a gente chegou naquele ponto. Eu tento passar o que eu aprendi onde eu puder e qualquer cenário, quando ele expande. Principalmente porque ele expande, e tem seus lugares ali que tu evita, mas ele tem muita luz dentro dele, tem muita gente que transcende o que é a comunidade de jogos de luta como indivíduos que fazem tudo isso valer a pena. Então, eu acho que a comunidade tá num bom lugar e cada vez melhorando conforme a gente tem players melhores e pessoas melhores. Nomeie e explique um jogador que você admira nacionalmente e outro internacionalmente. Nacionalmente, ex-jogador a essas alturas, eu acho. Guilherme Sarda, ele criou a base do que a gente tem hoje, foi um dos primeiros caras a realmente trazer conteúdo de fora, traduziu o Footsie's Handbook, tipo, coisa de 10 anos atrás, não só pela parte de player, mas o que ele pôde fazer pela comunidade. Gosto muito também de mencionar nisso o Thomas Brolin. Nele eu vi uma coisa que anda meio perdida hoje em dia, inclusive, por causa do volume de competição que a gente tem, principalmente online. E é a paixão genuína pelo jogo e como aquilo vira um sentimento que, conforme tu canaliza ele, tu vai passando quem tu é pra dentro do jogo, te dá a motivação pra ser um dos melhores. Que com certeza ele foi em SF5. Internacionalmente,
obviamente, Tokido. Não há, na minha opinião, alguém com a disciplina que ele tem. E essa disciplina vem justamente, né, de amor pelo que se faz. Ele sempre foi o modelo a se seguir, na minha opinião. Sempre foi um cara que... O teu super-herói dos fighting games, na minha opinião, aquele é o cara. Você tem ou já teve um demônio em campeonatos? Quem? Cara, eu realmente acho que o mais próximo disso foi o Brolinho. Não, pera. Não, foi o Stunner. Eu não acho que eu tenha ganho do Stunner offline. Foi o Stunner, jogador de Kemi. Eu vi que ele ainda tá jogando, o que é legal. Escolha 2 partidas favoritas. Uma que você jogou e outra de terceiros. Cara, a minha partida favorita é versus GamerB na Capcom Cup 2015. Foi uma match que eu tive que esperar 3 anos pra ter um run back. Eu tive que ir muito longe pra ter a chance de ir lá e enfrentar o cara de novo desde que ele veio pro Brasil no Treta 2012. Então, de eu poder fazer um jogo em cima dele e poder vencer aquela partida significa, nossa, esse tempo realmente valeu a pena. Internacional, Justin Wong versus Daigo na Evo 2009, porque foi a partida que me fez querer jogar mais SF4 e me fez querer jogar Jabel, apesar de ter sido só um game daquele set. Você acha que o período da pandemia fez mais bem ou mal para a FGC? E por quê? É difícil medir com exatidão, porque fez bem e mal. O bem que fez foi o patamar em questão de equipamento aumentar drasticamente, que significa que agora a qualidade do hardware usado em competição vai ter que ser maior, vai ter que ser melhor. Ao mesmo tempo, ele feriu a comunidade. O impacto maior provavelmente é negativo, porque ele feriu a comunidade em questão de onde a gente vai jogar. Alguns eventos deixaram de existir, o TUC deixou de existir, né? O semanal de São Paulo. Agora a gente está tendo um retorno na forma do Bar Fight, mas tantos outros eventos deixaram de acontecer por justamente acontecer esse período que não só impediu os eventos de acontecerem, mas que tirou a oportunidade de existirem nos locais que existiram. Então, a FGC nunca teve uma casa fixa, digamos assim, e agora ela tá tendo que ver para onde ela vai se mudar. SF5 teve um impacto muito grande em performance por voltar para o PlayStation 4. Isso tá fazendo muita gente hesitar. Será que eu realmente quero sair do conforto da minha casa para jogar com de 2 a 10 vezes mais latência no presencial, com todo o custo de transporte que tem e tudo mais? A pandemia ela serviu para muita gente refletir e o resultado dessas reflexões não foi inteiramente positivo. Se você pudesse magicamente solucionar um problema do cenário, qual seria? Profissionalização. Tudo ainda é de player para player, tudo depende literalmente de nós. O apoio é pouco, não é o suficiente para sustentar o cenário. Cenário profissional, né, não existe. Tentaria dar maior visibilidade ao que os players vêm construindo no alto nível, principalmente para valorizar o high level no Brasil, porque parte da dificuldade do alto nível é não jogar nas mesmas condições. Eu adoraria ver um cenário que valorizasse o player a ponto de ele ter dedicação exclusiva nisso para correr atrás do que a gente vê lá fora. A principal característica que separa um jogador mediano de um excelente é: o mediano, ele entende as regras. O alto nível, o excelente, ele sabe quais regras ele pode quebrar. Isso resume. Muita gente vê players de ligas como Gold e Plat tendo uma visão de isso aqui é mais 3, isso aqui é mais 2, se tu fizer isso aqui, tal coisa acontece. Eu lembro de uma vez que indagaram um amigo meu que falou de um matchup no SF4. Isso funciona assim, isso é assim, assim assado. Se acontecer isso, faz Y. Se acontecer X, faz Y. Eu lembro que a resposta de um outro cara foi: e se teu oponente não for um bot, o que tu faz? Isso também ilustra um pouco, né, que apesar do jogador intermediário entender as regras, ele não sabe onde elas, não só onde elas são aplicadas, mas onde elas são quebradas. Como contexto monta e molda conteúdo. Quais são as expectativas para o futuro da FGC em 5 ou 10 anos? Você se vê lá? Eu pretendo, tá? E eu espero estar em fighting games até os botões caírem. Eu realmente não me vejo fora desse meio, mas projetar futuro é muito difícil quando a gente vive de evento em evento. Eu vejo o cenário competitivo
como um castelo de vidro que alguns indivíduos estão se esforçando, estão colocando sua força ali para impedir de cair. Às vezes são outras pessoas, mas ele ainda é algo frágil. 16. Já pensou em desistir? Se sim, como e quando foi? Eu não consigo te contar quantas vezes eu pensei em desistir. Porque foram muitas, tem muito disso, teve muito disso. Eu acredito que isso venha da falta de perspectiva, quando tu não enxerga por onde tu pode ir, mas ao mesmo tempo, tu pensa, se tu tá perdido, se tu te sente perdido, perceber que tu tá num beco sem saída não é uma coisa tão ruim. Porque tu sabe pra onde voltar. Ao mesmo tempo, é difícil pensar em desistir, porque pra mim isso é quem eu sou. Eu vejo que não há nada que precise ser abandonado por mim. Já pensei sobre cenário e como as coisas podem se moldar, mas ao mesmo tempo eu sou só um, vai fazer diferença. Eu pensei, quem sabe pro cenário dar certo, eu tenho que ser o sacrifício. Voltar mais os meus esforços a fazer aquilo existir. Ao mesmo tempo que desistir parece uma escolha meio óbvia, é imediatamente contrário a tudo que eu quero. Qual desafio para o futuro deseja conquistar que ainda não conquistou? Essa é uma pergunta difícil, porque por um longo tempo eu me vi fazendo literalmente tudo que eu queria ter feito como player de fighting games, como player de Street Fighter. Eu tô esperando, entre aspas, pelo momento que eu vou olhar pra ti e dizer: eu quero tudo isso de novo. Acho que é mais isso. Minha lembrança mais preciosa com jogos de luta é. Eu tenho tantas, tantas, tantas. Se uma me vem em mente agora foi quando eu tava indo pra Capcom Cup no hotel. E eu lembro de. Eu lembro do Tokido estar no lobby junto com os players japoneses, Daigo, Mago, Fudo, todos esses caras, todos os grandes pesos do SF4. E eu parei pra conversar com ele, né? A gente tava só trocando ideia, mas em algum momento ele veio, vamos? Vamos? E foi um momento muito especial pra mim, porque eu pude andar do lado dos meus ídolos, andar do lado dos meus heróis, os caras que me fizeram acreditar que tudo aquilo era possível. Outra vem em mente quando eu dei uma entrevista que foi cortada da Capcom Cup, que fala do valor que é isso pra mim. Falo que basicamente eu deixei o que todo mundo considerava por todas as métricas da sociedade moderna como o que eu tinha que ser, né? Então eu abandonei quem tu acha que uma pessoa comum deveria ser pra correr atrás desse sonho de viver de fighting games. Eu lembro de falar, todo mundo me fala né, isso não vai dar certo, arruma a tua vida, vai lá, faz isso, faz aquilo, e eu dizer, não é disso que sonhos são feitos. E eu lembro do Tasty Steve começando a cantar uma música e falando, eu gostei disso porque veio do coração. Então, acho que essas são as minhas, são as que eu consigo lembrar melhor agora. Uma mensagem para o seu eu do passado. Vai. Tu sabe o que tu quer, vai. Tu não sabe onde isso vai te levar, mas tu sabe que é isso que tu quer, vai. Te arrepende do que tu não fez. É o que eu diria. O que é a vida? Quando eu souber, eu te falo. Acho que todo mundo percebe a vida de uma maneira diferente. Depende de o quão preso tu tá a esse solo. Ou seja, a tu entender o tamanho da tua gaiola. Porque é uma questão filosófica difícil, inclusive. Ironicamente, a gente começa a pensar em liberdade, a gente começa a pensar em o que a gente é e o que a gente pode fazer. Nós todos somos pássaros numa gaiola, a gaiola da existência que seja. Existe liberdade nas nossas restrições. Porém, o fato de que tu tá aqui significa de que tu tem algo que tu queira e algo que tu quer ou pode fazer. A gente não sabe exatamente o que é isso, mas no fundo, tem algo aqui que a gente gosta. Então, seja lá o que a gente interpreta como viver, vive e não esquece. A essência da vida é tempo. Não perde tempo pensando o que tu vai fazer da tua vida, porque é de tempo que a vida é feita. Ok, então, rede social, meu nome é meio bizarro, se tu procurar aí no Google, tu meio que acha. Ou tu pode confundir com algum político, porque eu ouvi dizer que tem um com o mesmo nome que eu. Mas se tu realmente quiser me achar, tu pode me encontrar no Twitter, Keoma89, Instagram, Keoma288, ou na Twitch, Keoma Pacheco, tudo junto. Valeu, pessoal do Sofatec, por me ter aqui. Foi um prazer, sempre bom falar com o pessoal do Sofatec. Espero que eu tenha trazido algo que tenha sido útil ou minimamente interessante para quem está assistindo. Um abraço para vocês.